Eis to onoma tu patros, kai tu huiu, kai tu hagio pneumatos. Haire Maria, que haritomene, ho Kyrios metasu, eulogemene suengunaixin, kai eulogemenos ho karpos, tescoidesu, Jesus. Hagia Maria, Theotoke, proseu hyper remonton amartolon, nun kai enterhora tutanato remon. Eistonoma tu patros, kai tu huiu, kai tu hagio pneumatos. Amém. Muito bem, pessoal. Estamos aqui de volta, ainda no nosso estúdio improvisado, mas que tem esse sabor caseiro. É um prazer estar de volta com vocês. Nós não estamos aqui, como podem perceber, sem auxílio do nosso tradicional quadro negro ou verde. Mas usaremos aqui os recursos de edição para a gente poder retomar o mais breve possível os nossos estudos. A falta de sofisticação técnica não é desculpa, não é, para a gente parar de estudar. Então, o que importa é a boa vontade, o amor pelas Sagradas Escrituras, e é por isso que a gente está estudando grego. Então vamos lá, eu gostaria de, com esse vídeo, dar continuidade, se Deus quiser, finalizar essa apostila que nós chamamos de exercitário para ler as Sagradas Escrituras. Né? Foi uma apostila que circulou aí há muito tempo. O nome dela está com também exercício de revisão, é o subtítulo. Então são trechos das Sagradas Escrituras do Novo Testamento que eu fui recolhendo. E a gente começou a fazer a tradução deles, né? E a gente parou na página 3. Então vamos dar continuidade aqui. A gente vai fazendo aqui a tradução. Vocês vão acompanhando aqui o PDF que eu estou abrindo agora, no momento. Deixa eu colocar aqui uma tela inteira. Uma tela inteira. Vamos lá. Então, a letra U diz aí, Su Elias ei, João 1:21. O gabarito está na própria, aqui entre parênteses, né? Mas a gente não precisa recorrer à Bíblia para traduzir. No nível de grego que nós já estamos, a gente é capaz de traduzir isso aí por Tu és Elias, né? Tu, Elias, és, é uma pergunta. O ponto e vírgula, na notação do grego, como a gente utiliza, equivale ao nosso ponto de interrogação. Então essa aqui é aquela passagem que os fariseus se aproximam de João Batista, querendo entender quem ele é, e perguntam, tu és o Elias? Né? Tu, Elias, és? Na próxima frase temos aqui, kagor, humin, lego. Vamos lá. Kagor é uma expressãozinha, é uma contração que acho que a gente não tinha visto até agora, mas que é muito comum, como essas contrações que existem, por exemplo, no inglês, né? Ou mesmo no português, né? Em que você junta uma palavra com a outra. Pelo, por exemplo, a preposição pelo, ela é a contração antigamente, na época de Camões, por exemplo, né? Nos escritos quinhentistas você tinha per mais o. Esse tipo de coisa. Então aqui cagó é cai mais egó. Então, e eu, certo? Cagó, cai, egó. É uma contração. Como a gente tem, por exemplo, no inglês o do not virou don't. Né? E assim vai. Cagó, cai, egó. Humin, lego. Lego não é dificuldade para ninguém. Está concordando aqui, inclusive, com o nosso pronome. E eu falo. Humin, nós já vimos, isso aqui é o pronome da segunda pessoa do plural no caso dativo. Então, e eu vos falo, e eu vos digo. Na frase seguinte, nós temos kagó dzo dia ton patera.
aqui temos um uso interessante das preposições que nós também já estudamos. Kagó, kaiegó, portanto, e eu, dzo, e eu vivo, né? É o mesmo radical, é a mesma palavra, a mesma raiz da palavra zoológico, né? Que são seres vivos, enfim, zoon, são os animais, né? É o animal, zoa, os animais, a animalia. E eu vivo dia, é o verbo viver aqui, né? Zo, verbo final, terminado em ômega. E eu vivo diatom patera. Vocês devem se recordar do uso da preposição dia, que é o uso que a gente traduziu, né, como um por causa de, né? Deixa eu ver como é que está aqui na Bíblia da Ave Maria. Então, eu vivo por causa do Pai, ou pelo Pai, né? A Bíblia da Ave Maria traz... desculpa, acho que essa citação está errada. Eu vivo pelo Pai, exatamente. Versículo 57. Eu vivo através do Pai. O diá tem o sentido de algo que vai de um lado ao outro também, né? Eu vivo pelo Pai, por meio do Pai, pelo Pai, enfim. Essa é a grande dificuldade do grego. A gente vai tentar encontrar mais de uma tradução, né, possível para vários trechos. Bom, vamos aqui tentar encontrar ver como é que tentar fazer alguma comparação, outra tradução comparada, né? E como, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém aborda esse trecho. Mas enquanto a gente encontra aqui, vamos seguindo. Na seguinte nós temos aqui, opa, desculpa, me perdi, aqui. Nós temos a letra X, kaigar ego, anthropos, eimi, hypo, exousian. Vamos lá, parte por parte. Quando a gente tem uma frase longa, extensa como esta, a primeira dica é encontrar o sujeito, encontrar o verbo. Então o verbo está piscando quase que em neon aí pra gente, né? É o verbo imi. O sujeito, portanto, eu, igual a mi, eu sou. Então vamos lá, sujeito e predicado, vamos tentar ir aqui identificar palavra por palavra. Kaigar ego anthropos eimi hypon exousia. E, pois, gar, a gente já viu essa partícula muitas vezes, homem, eu, homem, sou, hypo exousian. Vocês lembram de hypo, que dá o nosso hipo, de hipotermia, né, e vários outros hipos que existem por aí. Aí é a ideia de algo que está sob, né? Estou sob a autoridade. Exousia é a palavra que significa, traduzida geralmente como autoridade ou poder, mas é a ideia de uma autoridade. É interessante o sentido, a composição etimológica dessa palavra, porque ousia é substância, exousia, portanto, é algo que vem da substância. É uma outra proposição aí, ex, né? A ideia de um genitivo até um ablativo, ou seja, algo que sai da substância, né? Jesus falava com autoridade, ele falava com o que vem do ser dele, exousia, que vem da sua substância, que vem do seu ser. Seja como for, geralmente nós traduzimos como autoridade. E eu, pois sou um homem debaixo da autoridade, ou sob a autoridade, né? Submetido à autoridade. Vamos ver como é que está aqui a nossa tradução da Bíblia Ave Maria. Pois eu também sou um subordinado. Esse aqui é o trecho em que o centurião fala a Jesus, né? Que tu
basta que tu digas uma palavra e meu servo será salvo. Então, porque eu também, ele diz, eu também tenho soldados, né, que obedecem às minhas ordens. É realmente muito bonito. Jesus se comove com a fé desse homem, né? A ponto de dizer que não encontrei fé semelhante em Israel. É a fé desse pagão, né? Bem, seguindo aí nós temos antropostis katebainen apo Jerusalém eis Jericó, ou Jericó, na nossa pronúncia koiné. Bem, homem, tis é alguém, né? Ou algum, aqui no caso. Se fosse apenas ti, seria algo, né? E, bem, aqui no caso, tis tem o sigma porque acompanha uma pessoa, né? Que é o antropos. Então, algum homem, katebainen descia, né? Lembram aqui, o verbo bai não é o verbo ir, é caminhar, andar, né? Ele está aqui com um verbo que está formado com a preposição katar, e que significa, né, para baixo. Então ele desce para baixo, né? He went down, seria em inglês. E aí vocês notam que o katar foi transformado por kt. Nós já vimos isso em aulas passadas. É a marca do passado, que é o y, o aumento do passado vai entrar justamente aí entre a preposição e o verbo. Então, a forma aí do auristo, né, vai ficar katebainen, descia, né? Um homem descia, um homem descia apo Jerusalém ex Jericó, ou seja, de Jerusalém para Jericó, assim não é uma dificuldade. Apo, uma noção de distanciamento, né, que vem de lá para cá, né? E eis em direção a, né? Reparem que as duas palavras que não são de origem grega, são de origem hebraica, Jerusalém e Jericó, e Jericó, elas não vão se sofrer declinação, né? Porque são palavras estrangeiras e elas vão ficar na sua forma aí, enfim, elas não vão mudar aí no caso acusativo, nada disso. Bem, Jerusalém aí, por causa do apô, deveria estar no genitivo, né? Apô pede genitivo e eis pede acusativo, mas elas vão ficar intactas, digamos assim, porque são palavras estrangeiras. Depois nós temos Todoron su epito Thysiasterion. Bem, é uma palavrinha nova para a gente, Thysiasterion, né? Talvez não tão nova, ela já apareceu num exercício muito antigo. O pessoal que anda revisando bem, com cuidado, deve ter visto Thysias, né? Que é a oferta de sacrifício que se faz que os gregos, por exemplo, faziam aos deuses. Então, o Thysiasterion, né, seria o altar, né? Quer dizer, o que é sei lá, o presbitério, né? É aquele lugar onde só circula o presbítero. Então, sei lá, o cemitério, o necrotério, sei lá. Terion, que essas palavras elas vêm do grego, né? Dá para ver. Então, é algo relativo, lugar relativo a. Então, Thysias, que é a oferta. Então, aqui é o lugar de fazer a oferta, é o altar, tá? To Thysiasterion. Então, é uma palavra neutra, né? Então, vamos lá. Todoron, udon, teu, epito, Thysiasterion. Epi é fácil, né? Vamos lembrar de epidemia, epiderme, enfim, vários epi que nós conhecemos por aí. Não precisa a gente prolongar os exemplos. Significa sobre. Geralmente nós traduzimos por sobre. Em cima de.
Então, o dom, teu, su, é o pronome da segunda pessoa do singular, no caso genitivo, sem nenhuma dificuldade. O dom teu, ou seja, o teu dom, sobre o Teuciasterium, sobre o altar. Deixa o teu dom, né? Se tu tens, acredito que seja essa passagem, Sermão da Montanha, Mateus 5. Se tu tens alguma queixa, né? Alguma desavença com teu irmão, né? Em vez de ignorar teu irmão e fazer a oferta, não. Deixa a oferta e vai lá te reconciliar com teu irmão, né? Então, essa passagem. O teu dom, ou seja, o teu dom, o teu presente, né? Teu regalo, é isso que você oferta, deixa sobre o altar. Né? Vamos ver como é que está aqui na Bíblia da Ave Maria. Mas eu acredito que seja isso. A tua oferta diante do altar. Aqui ele colocou diante de, mas é a proposição epi. Né? Bom, seguindo. Roti rode en eremo topo esmen. Então vamos lá. Roti, eu acredito que nós já vimos essa partícula antes. Né? Ela é uma partícula dessas que aparecem 1 milhão de vezes no Novo Testamento. Ela pode significar tanto que como pronome, não é pronome relativo, é aquele pronome que introduz uma oração substantiva, né? Eu te digo que tal coisa, né? E pode ser também uma conjunção de porquê, né? Portanto, sobretudo porque, ou pois. Né? Então, vamos lá. Rote, né? Pois, ou que, rode, aqui, né? No deserto, um lugar, né? Topos, no dativo, em um lugar deserto, estamos, esmen, é o verbo eimi na primeira do plural. Então, eimi, ei, estin, esmen, este, eisin. Esmen, nós somos, ou nós estamos. Ou ainda nós existimos. Mas aqui no caso é nós estamos, né? Enemora, eneremo, temos que fazer a liaison, né? En eremo topo. Ou seja, eremo é fácil, quer dizer, é o deserto, né? Porque é só lembrar de eremita. Ou de lugar ermo. Em deserto, lugar. Topos, né? Topos é lugar. Quer dizer, topografia. Que mais? Vamos ficar com topografia, já é um exemplo suficiente. Que aqui está no caso dativo locativo. Então, em lugar deserto, em deserto lugar, em lugar deserto. Aqui estamos, pois que estamos em lugar deserto. Né? Vamos conferir aqui como é que está na Ave Maria. O dia começava a declinar e os 12 foram dizer-lhes: despede as turbas para que vão pelas aldeias e sítios da vizinhança. E procure alimentos, né? Porque aqui estamos num lugar deserto. Né? Você vê que não tem nenhuma dificuldade. Então, aqui, o seguinte: Biblos geneseos Jesu Christu, huiu David, huiu Abraham. Aqui é fácil, né, pessoal? Livro geneseos, da genealogia ou da origem. Jesu Christu, de Jesus Cristo, aí no caso genitivo, masculino, singular. Huiu David, huiu Abraham. Filho, facílimo. Filho de Davi, filho de Abraão. Esse aqui é o primeiro, não está aqui entre parênteses, mas é Mateus 1:1. É o primeiro versículo do primeiro evangelho. Só o parênteses aqui da citação bíblica não está presente, mas agora eu vou abrir um parêntese, né, teológico, que é no livro A Trilogia de Jesus de Nazaré. Bento XVI, ele
repara que você tem aqui todo o resumo, né, da história do povo de Deus, porque aproximadamente 1000 anos separam Abraão de Davi, e aproximadamente 1000 anos separam Davi de Jesus Cristo. Então você tem numa frase concisa como essa 2000 anos de história do povo de Deus, de história da fé, aí resumida num versículo. E muito mais que isso, você tem por que Davi e Abraão? Porque Abraão, por que Jesus é filho de Abraão e filho de Davi? Qual é a promessa que Deus faz a Abraão? É que em Abraão serão abençoadas todas as nações. Gênesis 17, se não me engano. Gênesis 12, enfim, por aí, né? Esse trecho que fala de Abraão. Não recordo agora de cabeça, mas isso é muito claro. Quando Abraão vai fazer a sua oração de intercessão por Sodoma e Gomorra, e Deus fala: posso eu esconder meus planos de Abraão, já que eu escolhi para nele abençoar todas as nações? Então é a ideia de que na fé de Abraão, todas as nações, não só a nação de Israel, serão abençoadas na fé. E São Paulo vai retomar isso na carta aos Gálatas, né, nas suas cartas. Bom, e a promessa feita a Davi, qual é? É que de Davi, do tronco de Davi, nasceria um rei, o Messias que reinaria eternamente. Então, digamos que em Abraão nós temos a completude do espaço e em Davi a completude do tempo, a eternidade. Então, é como se fossem os dois eixos, espaço e tempo. Né? Cristo é Senhor do universo, né? Filho de Abraão, filho de Davi, Senhor do espaço, Senhor do tempo. Algo assim comenta o Bento XVI, né? Nessa passagem. Realmente é muito bonito. Né? Completude geográfica e completude histórica, por assim dizer. Bom, fecha parênteses. Vamos seguir aqui na nossa leitura do grego. Abraham egenesen ton Isaac, Isaac de egenesen ton Jacob, Jacob de egenesen ton Judan, Caitus adelfus autu. Abraão, olha só aqui o nosso querido auristo sigmático, né? Sem nenhuma dificuldade, com a presença aqui do redobro, né? Desculpa, do redobro não, com a presença do sigma, e claramente é o verbo gerar, né? E ele está aqui no passado aurístico. Então Abraão gerou Ton Isaac. Gerou quem? Pede acusativo, Ton Isaac. Mas é uma palavra estrangeira, não vai se declinar, fica Isaac mesmo. Isaac, no caso, né? Isaac. Abraão gerou Isaac. Isaac de Egenesen Ton Jacob. Esse D, pessoal, já apareceu em aulas anteriores e ele é apenas uma partículazinha, complemento. E né, ele é uma partícula pós-positiva, é uma partícula enclítica, ela vai aparecer nunca antes, né, no começo da frase, mas sempre depois. Então, Isaac de e Isaac também, digamos assim, gerou, também aqui no caso não caberia, né, mas ademais, talvez, gerou Tom e Jacob, gerou Jacó. De novo, acusativo, coerente. Né? É lógico que tem que ser acusativo aqui. Jacó, então, e Jacó gerou Judá, Judan. E tus, olha aí o acusativo plural agora, tus adelfus. E os irmãos dele. Dele quem? De Judá. Né? Então, Jacó gerou Judá e os seus irmãos, e os irmãos dele. Jacó teve 12 filhos. Bem, seguindo. Epen de Mariam, iduredule, curio, genoitomoi, catatorremasu, kai apelten. Aqui não está escrito, mas é Lucas, Lucas 1, vai ser lá pelo versículo 36, por aí. Já encontro aqui na nossa Bíblia Ave Maria para a gente conferir. Mas vamos lá, vamos traduzir aqui antes de olhar para a nossa cola.
Eipen, pessoal, nós acho que já vimos esse verbo. Ele é a forma aurística, é aquele auristo segundo, né, que é irregular e que, infelizmente, ele não tem nada a ver com Lego. É difícil a gente estudar uma mudança de radical tão grande assim. O recurso, digamos assim, didático é você imaginar que se trata de outro verbo. Né? Então, você legou, você memoriza que é o verbo falar e eipen é o disse, quer dizer, o verbo dizer no passado. Porque realmente as raízes são muito díspares, não há como a gente tentar entender pela manutenção do radical que não existe. Né? Então, disse eipen de Maria, disse Maria. Né? Maria disse. Idu, nós já vimos. É o ide, que dá o mesmo vídeo, é o veja, né? Mas aqui no imperativo, né? Do verbo ver. Veja, ou eis que, né? Eis. Redule. O que é a doula? Né? Uma servidora. Pois bem, fedule é a serva, a escrava. Na antiguidade não havia diferença entre servo e escravo. O servo era sempre aquele que não recebia nenhuma paga, né, pelo seu salário. Pelo menos é assim que comenta São Luís Maria Grignion de Montfort no Tratado da Verdadeira Devoção. Não sou eu que estou dizendo. Então, redula é a serva ou a escrava, tanto faz, segundo São Luís Maria. Eis a serva Kyriou, portanto, do Senhor, Kyrios, no genitivo, do Senhor. Genoito, né, moi. Aqui é o seja feito, né? Seja feito em mim, né? O fiat mi. Essa, deixa eu só conferir aqui essa forma, né? Genoito para vocês. Bem, vamos seguindo aqui já. Katato remasu. Kata a gente está careca de saber, né? Katato, ou seja, kata mais acusativo, porque to, tanto no caso neutro, né? Tanto o nominativo como o acusativo são iguais, mas kata pede acusativo, katato, como kata yoanen, no acusativo, é conforme a segundo, de acordo com. Então, katato remasu é literalmente conforme a palavra tua, conforme a tua palavra. Então Maria disse, seja feita em mim, moi, é o pronome da primeira pessoa do singular no dativo, né? Dativo locativo, no caso. Então seja feita em mim, conforme a tua palavra, né? E cai apelten, aqui não está, né? Faltou o sujeito aí, mas é Roângelos, né? Quer dizer, o anjo disse e o anjo afastou-se dela, né? É interessante também Bento XVI comentando essa passagem. Ele diz esse trechinho, né? E o anjo afastou-se dela. Quer dizer, Maria teve uma revelação bombástica de que ela geraria o Salvador da humanidade de uma forma completamente milagrosa. Isso dito por nada menos do que da boca do anjo, né? Do arcanjo que vê Deus face a face. Então, essa experiência da Anunciação é uma experiência, sei lá, triplamente miraculosa. Agora, a partir daí, o anjo se afasta dela. Quer dizer, ela vai ter que caminhar, comenta Bento XVI, né, nessa mesma trilogia de Jesus Nazaré. Ela vai ter que caminhar sozinha, à luz da fé. Né? A princípio, até sozinha, até mesmo diante de São José. Depois, São José vai também receber a visita do anjo e a confirmação. Mas, quer dizer, eles vão ter que sozinhos irem para
fugir para o Egito, né, para que Herodes não mate o menino, enfim, uma espada traspassar a tua alma, ela vai ter que caminhar no desafio, o anjo não está ao lado dela o tempo todo. Né? Isso é uma coisa que assim, a gente não repara, né, digamos assim, na profundidade espiritual dessa palavrinha, apelten, né? Retirou-se, né? Aqui. O texto inteiro que não está aí é kai apelten apautes ho angelos, né? Então, apelten é o elten, né? É o vir, né? Mas aqui com a preposição apô, né, é o ir de. Então, é ir no sentido de aí um distanciamento, né? Como a gente já viu, a preposição apô. Aí repete-se, quer dizer, apô altes. Apô altes, ou seja, apautes. Apô de novo, altes, que é o pronome mesmo, né? No caso, altes, o mesmo, a mesma, no genitivo feminino, não é isso? Com a preposição apô. Eu já falei isso em outras aulas, quer dizer, o apô ele vai vir reforçado aí, ele vai reforçar tanto o verbo como o seu complemento. Nenhuma novidade, né? Seria mais ou menos como um phrasal verb, para quem já estudou inglês. Ho angelos, enfim, o sujeito, né? O anjo. Então o anjo afastou-se dela. Né? É esse o trecho completo. Né? Bom, seguindo. Seguindo, nós temos aqui o versículo que diz: Cai Eipen Maria. Aqui está Eiten, tá? Mas na apostila, mas está errado. É Eipen. É o mesmo verbo que a gente viu aqui no exercício anterior. E disse Maria: Megalunei hepsiukemu ton kyrion. Isso aqui a gente já viu em sala de aula, né? É o primeiro versículo do Magnificat. E disse Maria: Engrandece a alma minha ao Senhor. Então, megalunei. Megal é o radical aí que nos interessa, né? De megalomaníaco, enfim, mega eletrônicos, mega qualquer coisa. Mega é sempre grande, não há novidade pra gente, mas o radical é megal, tá? Então, megaluno é o verbo eu engrandeço. Já vimos numa aula que tudo que termina em grego com uno, os verbos que terminam em uno, eu faço alguma coisa, eu verifico, eu certifico, né? Seria esse fico do português, né? Megaluno, eu engrandeço, eu faço grande, eu torno grande, megaluno. E aqui no caso, na terceira do singular, megalunei, hepsiuché. Hepsiuché é o sujeito. Então, hepsiuremu megalunen, a minha alma engrandece ao Senhor. Ton kyrion, o objeto direto desse megalunen, né, o acusativo, ton kyrion. Então, é a minha alma quem engrandece, não é o Senhor que engrandece a minha alma. Né? Maria, ela está dizendo, a minha alma engrandece o Senhor. Isso aqui é de uma profundidade também muito grande, porque como que Deus pode ser engrandecido se ele já é infinito, né? Se ele é imutável? Como que ele pode ser engrandecido? Né? Aqui que está o segredo, né, espiritual. Nossa Senhora ensina aqui no Magnificat que ele precisa ser engrandecido dentro da nossa alma. Ele não no nosso coração ele não está suficientemente ainda grande, né, infinito. Então a minha alma engrandece o Senhor, quer dizer, esse é o sentido do louvor, né, do culto a Deus, enfim, da adoração, né, da gente prestar adoração. Né? Deus não precisa da nossa adoração, quem precisamos somos nós, né? Nós precisamos nos tornar adoradores de Deus, né? Para o nosso próprio bem. Bem, seguindo, fecha parênteses também, estou fazendo esses comentários aqui, mas é porque eu acho pertinente, né? É para isso que a gente estuda grego, para a gente tirar o fruto espiritual da coisa. Rufilios pempei to aroton to apóstolo.
esse trecho aqui, eu tenho a impressão que tem um erro aqui, tá? O amigo envia esse aqui deve ser toarton, tá, pessoal? E não toaroton, que não deve existir, eu acho que não existe essa palavra. É arton, o pão, tá? Então, o amigo, pempo, é o verbo enviar, despachar, mandar no sentido, né, de quem manda coisa pelos correios, por exemplo. Então, o amigo envia o pão ao apóstolo. Aqui o apóstolo também está errado, tá? Aqui foi uma falha de digitação da nossa apostila. Esse ômicron antes do ômega não existe. Então é to apostolo. Termina com lambda, ômega e iota subscrito. Então o amigo envia o pão to arton, não é aroton. Também esse ômicron aí no meio, depois do rho, não existe. Embaixo aqui estão complementando. Rupilius pempe to arton, to apostolo, tu seu. O amigo envia o pão ao apóstolo de Deus, sem nenhuma dificuldade. Né? Muito bem. Espero que vocês tenham, enfim, usufruído desse mais esse trecho da apostila. A gente vai fazendo aos poucos, tá? Porque esses vídeos vai precisar de edição. E vamos aqui cortar para o vídeo não ficar muito grande. Depois a gente continua no próximo vídeo o restante do exercício. Fiquem com Deus e vamos rezar mais uma Ave Maria. Estou non tu patros, kai tu huiu, kai tu hagiu pneumatos. Haire Maria, que haritomene, o Kyrios metasu. Eologemenes yuengunaixin, kai eologemenos o carpostes coeliesu, Jesus. Hagia Maria, Theotoque. Proseuchuk per hemonton hamartolon. Nyun kai enterrore tutanato hemon.